Olá, estamos aqui, final de ano, né? O último dia do ano. Estou gravando essa aula para você, para manter o nosso compromisso desses encontros, dessas trocas. E o tema que eu escolhi hoje tem tudo a ver com esse momento que a gente está, né? Sempre que chega essa coisa de virada do ano, final do ano, a gente começa é um marco, né, que se cria de um ciclo que se fecha e outro que se abre, né? Então a gente começa a avaliar o que é que fez, o que é que construiu, o que é que foi bacana, o que é que não foi, e começa a renovar as esperanças, né? Parece que a gente vai ter uma segunda chance, né? Vai ter uma vida nova e todas as nossas promessas, todos os nossos desejos de renovação, eles ficam, né, mais evidentes. Então eu quero aproveitar esse momento para falar de um tema que eu acho bem importante na nossa prática, né, na nossa condução enquanto instrutores de yoga, e que tem uma ligação direta com um tema de estudo, né, da anatomia vivencial yoga, que é intenção. Intenção, significado e propósito, tá? Então, o que é que tudo isso tem a ver, né? Que recorte que a gente quer dar em relação a esse estudo da anatomia vivencial? Uma coisa que a gente observa é que quando nós nos movemos e esse movimento ele se transforma, ele é uma ação, mas que tem um sentido, que tem um propósito, que tem um significado, ele se transforma num gesto, né? Então, eu vou pensar aqui, eu vou fazer esse movimento aqui. Eu posso dar uma orientação para a pessoa dizer, mova sua mão para a esquerda e para a direita, né? Então, aproxime o polegar, né, do rádio e depois aproxime o quinto dedo da una. Então, faça esse movimento nesse plano aqui, esse plano frontal. Isso aqui é uma ação. Agora eu vou transformar isso num gesto. E eu posso mudar a forma como eu executo. Movimento que pode ser mecânico, agora eu vou mudar a velocidade, vou mudar a intensidade e eu vou me relacionar diferente. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou meio que chamando você com a mão, eu estou te dando um chau. A gente brinca, o chau de Miss, né? Então, aquele chau, assim, aquele chau, aquela mão que está solta no espaço, né? Eu estou aqui querendo que você me veja, eu estou aqui levantando a mão e fazendo isso aqui. Então, se eu coloco um significado, esse movimento muda. Eu estou dando esse exemplo bem simples desse movimento da mão, só para ilustrar e tornar essa experiência mais representativa. Mas o que é importante a gente pensar é que quando o ser humano ele se move e aquele movimento tem um significado para ele, isso é um gesto. E um gesto não é só uma ação mecânica, ela é uma ação que traz uma mensagem, que traz uma informação, que traz um significado, né? Então, o que isso tem a ver, né, com a nossa prática física do yoga? O que isso tem a ver com o estudo da anatomia vivencial? Tem tudo a ver. Por quê? O que é que a gente descobre? Que quando a gente se move a partir desse significado, a partir de algo que faz sentido para mim, isso é um gesto, isso é uma mensagem, isso é uma informação que está sendo transportada através do movimento. E o que é um asana, né? O asana, ele na verdade, ele é uma ação motora carregada de significado, né? Então, quando a gente executa um determinado asana, ela deveria, né, essa experiência deveria nos transportar a uma experiência maior do que a própria experiência motora, né? Por isso que a gente diz que asana é uma ferramenta psicofísica. Ela não é só um alongamento, uma tonificação, um aumento de amplitude articular. Não, isso é só um aspecto do asana, né? Então, asana fala dessa mensagem, né? Dessa experiência, desse movimento carregado de significado,
né? Ela está muito mais ligada a um gesto que carrega uma informação do que a um movimento mecânico. Se em algum momento na sua prática, enquanto instrutor, você está oferecendo para os alunos uma prática meramente física, você está perdendo a gente diz assim, o melhor da história, né? Se a gente deixa que o nosso aluno, ou se nós mesmos, enquanto instrutores, estamos conduzindo uma aula onde a gente fica muito focada só no aspecto físico, a gente está perdendo essa qualidade do psicofísico, né? A gente está perdendo a oportunidade que aquela experiência motora ela seja uma experiência de transformação. E qual é a grande transformação que o instrutor de yoga pode oferecer ou pode convidar para os seus alunos? É a transformação da expansão da consciência. É isso que a gente quer, né? A gente começa dando referências físicas, mas a gente também carrega aquele asana de significado. A gente quer convidar a pessoa para que ela atinja um estado mental diferenciado, um estado mental expandido. Nós não trabalhamos com práticas corporais meramente físicas. As nossas práticas são psicofísicas, né? Então, independente da linha de yoga que você siga, a gente está lá, né, tendo como referência, ó, minha mãozinha aqui. Então, eu estou aqui querendo dar um significado. Quem está aqui não é minha mão, quem está aqui é um pano de fundo que eu quero chamar a atenção. Então, a gente está aqui respaldado pelos 8 passos de Patanjali, né, onde asana é um dos aspectos. Mas todo esse caminho sistematizado por Patanjali, qual é a referência que nos dá? A gente quer levar o nosso praticante, a gente quer fazer um convite, porque na verdade o que a gente faz é um convite, porque a experiência é individual de cada um. A gente cria só um ambiente propício para essa experiência, um ambiente propício para esse aprendizado, né? Mas o que a gente quer? A gente quer desenvolver habilidades, aprender através de ferramentas práticas, como a gente desenvolve essa habilidade de expansão da nossa consciência. Porque o caminho do yogi é um caminho de atingir cada coxa, né? Transformar cada coxa, cada camada da mente numa manifestação totalmente refinada e expandida, né? Então, o nosso corpo físico é a porta de entrada, mas nós não damos aula de movimento apenas, né? Nós damos aulas de experiências de expansão de consciência. Então, não esqueça isso. Nosso convite, a nossa missão enquanto instrutores de yoga, né, que estamos ali oferecendo uma prática física dentro do caminho do yoga, lembrando que o caminho do yoga é muito mais do que fazer só as aulas, né, só as práticas, mas a gente está ali para oferecer uma experiência de expansão da consciência, que começa sim nas bases, né? Nesse corpo físico, né? É essa ferramenta que eu tenho, é esse instrumento que eu tenho. Mas quando eu ofereço uma ação que ela é integrada, que ela integra diferentes partes do meu corpo, que ela traz um significado, que ela propõe um estado de atenção quando eu me movo e que propõe uma conexão, um refinamento entre sistema nervoso e sistema muscular, quando eu começo a interligar, quando eu começo a refinar essa comunicação e eu ativo rotas neuronais que estão ligados a estados mentais, né, elevados e expandidos de consciência, aí sim eu estou começando a trilhar o caminho do yoga. E aí eu deixo essa pergunta para você. Enquanto instrutor de yoga, o que é mais importante para você? Ser um facilitador de um caminho de expansão da consciência ou fazer com que o seu aluno faça uma grande performance física de tonificação muscular, de ativação das articulações, de elasticidade? Isso é só um aspecto.
Mas qual é o grande ganho que a gente tem com esse caminho físico ou psicofísico? A gente tem esse grande presente que é ajudar o nosso aluno a refinar as camadas da sua mente, refinar os seus coxas, porque todas as práticas yogis levam, né? Qual é a nossa meta final? A expansão. E qual é a grande ferramenta para viver essa expansão? É a prática meditativa. Então, tudo que a gente faz é para preparar o nosso corpo para viver essa experiência da meditação. Então, o caminho do verdadeiro yogi é encontrar essa conexão do pequeno eu com o grande eu, né? Essa experiência da nossa jornada individual e conectar com a consciência cósmica. Mas onde é que eu começo? Eu começo no meu corpo físico, eu começo nas estruturas mais densas da minha mente, né? Que são as manifestações aqui do meu corpo físico. Mas não esquece, gente, a sua meta enquanto instrutor de yoga não é a sua porta de entrada não pode ser o fim, né? O corpo físico é só a porta de entrada. Então, todo instrutor de yoga que está preocupado em levar uma prática ou que acaba construindo com o seu aluno uma ideia de que a prática fica muito só exclusivamente no corpo físico, está parando na porta de entrada, sabe? Então, esse é um aspecto bem importante que eu queria trazer para vocês hoje, uma reflexão bem importante, é de que a gente quer algo muito maior. E dentro da experiência motora, a gente tem aí alguns passos que a gente pode ajudar o nosso aluno, né? Então, o estado de atenção, né? Então, qual é a qualidade do estado mental quando o seu aluno está praticando um asana? Onde é que está a mente dele? Onde é que está o foco de atenção dele? Né? Isso é uma reflexão importante para a gente pensar. Um outro aspecto é, esse movimento, ele traz um significado, ele traz uma informação, ele traz um sentido para o seu aluno, e ele está completamente conectado, corpo e mente, digamos assim, para usar uma linguagem não só do yoga, mas essa conexão corpo-mente está totalmente disponível para essa prática que ele está fazendo, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente tem que pensar, refletir, experimentar e verdadeiramente encorajar os nossos alunos. Eu quero convidar agora você para fazer uma prática, né? E que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Desse senso de propósito, desse sentido, desse significado. E não esquecer, gente, que a gente pode utilizar isso também aprofundando muito mais a prática do nosso aluno, quando a gente também pode preencher esses asanas de ideações, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando você entra, por exemplo, vamos construir a postura do guerreiro, o guerreiro 2. Então, você tá lá, você organiza os pés, você faz a abertura de perna, posiciona bem, vê os ângulos, relaciona, né, pé, joelho, bacia, coxa femoral, depois a coluna, abre o peito, abre os braços, né, e gira, abre aqui, aproxima as escápulas, coloca o braço à frente, a mão à frente e vai focar e vai respirar, manter a sua base estável, olhar lá para a sua mão. Todas essas referências que eu estou dando para vocês, eu estou falando de um movimento meramente físico. Agora imagina você colocar isso dentro dessa perspectiva do que eu estou te trazendo, do significado, do propósito, do sentido do movimento, né? Então, imagina agora que você vai entrar na posição, você vai posicionar seus pés, depois que você der todas essas referências. Então, agora sente seus pés como raízes, que você está profundamente conectado com a terra, e essa conexão,
ela tem um senso de realidade. Você está aqui no plano físico, cumprindo a sua missão, mas o seu coração está aberto, está expandido e a sua mente está focada. Lá, a ponta dos seus dedos representa a sua meta, a meta do seu caminho do guerreiro. Então, o guerreiro do coração, que está conectado com esse propósito. Então, vocês conseguem sentir, perceber, visualizar que quando eu trago essas outras referências, eu estou trazendo para o meu aluno uma outra experiência. E uma outra coisa que eu queria ressaltar, gente, eu já vi muito instrutor de yoga também, usando esse repertório, mas ele que estava conduzindo, ele não estava vivendo aquilo. Eu já ouvi muito instrutor de yoga falando assim, olha, conecta com o seu coração, com o seu anahata, traz a sua missão, traz o seu senso de propósito, olha para a ponta dos dedos. A pessoa não está vivendo isso. Né? Então, quando você está falando, você está junto com o seu aluno, você está vivendo a experiência com ele. Então, vamos lá, constrói suas raízes, sente suas raízes. E você, enquanto instrutor, precisa trazer a sua referência de que você sente suas raízes. Então, como é que você sente suas raízes? Como é que você apoia seus pés? Como é que você se enraiza nessa superfície? Como é a qualidade do seu guerreiro? Como é que eu vou ensinar um guerreiro, né, sob essa perspectiva do significado, se eu não consigo acessar o meu guerreiro? Então, a gente precisa não só pegar isso como uma receitinha de bolo, sabe? Olha, agora eu vou posicionar, eu vou falar dos ângulos, ok, ele está seguro na postura, agora eu vou dar as consignas, eu vou dar o significado. Então, acessa, sente que o topo da sua cabeça está conectado com o céu, seu olhar está focado na sua meta. Não, né? A gente precisa sentir. Isso precisa ter um significado de uma experiência, primeiro para quem está conduzindo e depois para outra pessoa. Então, agora eu dei esse exemplo do guerreiro, mas agora, nesse momento de fechamento de ciclo, de um ano que se fecha, que outro que inicia, isso acessa em nós esse desejo de renovação, de conexão, eu vou convidar você para fazer uma prática, né? Uma prática somática que é uma das metodologias que eu utilizo na anatomia vivencial, que são bem potentes. Ela é inspirada no método Feldenkrais de consciência pelo movimento. E nós vamos fazer agora, eu vou, claro, dar uma alterada e trazer dentro dessa perspectiva do que a gente conversou, tá? Uma prática rápida, simples, mas eu acho que vai ser bem eficiente para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou pedir agora que você sente-se confortavelmente, de preferência senta no chão, coloca um tapetinho. Quando eu falo de conforto para sentar, observa se é fácil você sentir os seus isquios, né? Se eles podem estar ali. Lembra quem já viu aí minhas aulas sobre a bacia, sobre os ossos da bacia, já me ouviu falar sobre os isquios? Então, os isquios estão lá, né, como dois pilares sustentando a nossa bacia. A gente fala que os nossos isquios são os pés na posição sentada. Então, agora sente-se confortavelmente. Peço para que você confira se a relação entre as alturas, entre os seus joelhos e a sua coxa femoral, né, estão configurados de uma forma que os joelhos estão mais baixos. Se os joelhos estiverem muito altos, isso vai gerar uma sobrecarga, vai gerar uma tensão e vai gerar um esforço. Então, não é isso que a gente quer deixar, né, todo esse terreno fértil, quer, né, fertilizar essa terra, quer preparar esse terreno para esse plantio que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, por favor, se seus joelhos estiverem mais altos do que sua coxa femoral, utilize o apoio de alguma almofada, de algum suporte, alguma almofadinha para meditar, enfim, a estrutura que você tiver aí, deixe agora a sua coxa femoral, né, os seus quadris mais altos do que os seus joelhos. Então, partindo dessa posição, eu vou agora fazer um convite e a gente vai experimentar duas situações.
A primeira, vai ser um movimento que a gente vai chamar de movimento mecânico. Eu vou te dar um comando e você vai executar um movimento e vai perceber como isso acontece. Nesse movimento mecânico, na verdade, a gente não vai ter só duas. Vamos fazer três. Eu vou trazer três possibilidades, eu acho que vai ser mais rico. A primeira é esse movimento mecânico. A segunda é um movimento que ele já traz a nossa atenção. E quando eu coloco a atenção, eu vou trazer para vocês alguns elementos para ancorar sua atenção durante o movimento, tá? Então, a gente tem aí eu vou chamar de movimento consciente, tá? E o terceiro movimento, a gente vai fazer uma prática onde, além do movimento mecânico, além da atenção consciente, eu vou colocar um significado para esse movimento, tá? Então, eu não vou falar agora, né, para não interferir na sua experiência, mas eu vou pedir que você coloque agora a sua mente, o seu olhar interno e externo, atentos para perceber a variação que vai acontecer nessas três experiências, tá bom? Então, vamos lá. Vou convidar agora, vamos fazer a primeira experiência do que a gente chama do movimento mecânico. Eu vou convidar que você coloque palmas das mãos unidas, né, na frente do peito, e você vai elevar a mão até onde for confortável e vai voltar. Então, você vai, e o seu olhar vai acompanhar os dedos da sua mão se movendo, tá? Então, faz isso aqui. Repete algumas vezes. Vamos dar 5 repetições. Conta aí, 5 repetições para fazer esse movimento. Ok? Fizemos esse movimento. Para e observa, né? Então, fizemos uma ação motora, movimentamos articulações, movimentamos o ombro, o olhar acompanhou, mexi um pouquinho a cabeça. Então, eu trago aqui algumas informações. Essa é a primeira experiência, movimento mecânico. Agora, nós vamos para a segunda experiência, o movimento que eu vou chamar de movimento consciente, onde a gente vai engajar a nossa atenção e eu vou convidar você a levar sua atenção, passear sua atenção por diferentes pontos, diferentes referências. Então, coloca as palmas unidas no centro do peito, né? E olhando para os dedos, você vai elevar os braços e volta. E agora, faz esse movimento algumas vezes e percebe. Quando eu movo a mão, o que é que está acontecendo lá na minha coluna, na minha cabeça? Se eu conheço esse ossinho aqui da frente, o meu externo, ora o meu externo recebe as mãos, ora as mãos se afastam do externo. E a minha respiração? Se eu quiser colocar a respiração aqui, em que momento você vai querer inspirar? E em que momento você vai querer exalar? O que é que você acha? Se você tiver dúvida, faz as duas formas e percebe. E eu olho para a mão, observo o que é que acontece lá na relação do meio das costas com a cervical. E eu experimento me mover por inteiro acompanhando esse movimento das mãos. Então, as mãos vêm para o externo. O que é que acontece lá na minha bacia? Talvez eu possa perceber até os meus isquios mudando o seu apoio. O que é que acontece na relação da minha bacia com a minha coluna? Toda vez que as minhas mãos vão para o alto, o que é que acontece na relação da coluna, bacia, toda vez que as minhas mãos vêm para baixo? Então, fecha um pouquinho os olhos, repousa as mãos sobre as coxas. Observa a sua respiração. E perceba se há novas sensações que você criou em você agora. O
que é que mudou daquela primeira experiência para essa? Né? Eu trouxe uma condução que trouxe outras referências, que te convidou a fazer associações, te convidou a fazer escolhas, né? Então, a gente aí já sai do mecânico e já traz esse papel do observador que reconhece diferentes partes, que integra, né? O movimento se ampliou, não é só a mão que sobe e desce, mas agora é uma mão que sobe, uma coluna que participa, uma bacia. Então, eu trouxe aí alguns elementos, né? Pode abrir os olhos. Agora, a gente vai para a terceira experiência, tá? A terceira experiência é o que a gente vai chamar de um movimento com significado, né? Então, agora eu vou pedir que você feche os olhos, palmas das mãos unidas, e você vai trazer para o centro do peito. A gente sabe que aqui na altura do externo, no centro do peito, a gente tem o Anahata Chakra, o quarto chakra. Então, vamos trazer aqui essa energia do nosso Anahata entre as palmas das mãos. Então, imagina que agora, entre as suas mãos, tem algo muito precioso. E agora eu vou te convidar para que você faça desse movimento um gesto que a gente vai chamar do gesto da oração. Então, vai ser uma forma simbólica, onde a gente vai, toda vez que eu elevar as mãos, vou abrir os olhos, olha para a ponta dos dedos. Toda vez que eu elevar as mãos em direção ao teto, eu estou fazendo uma oração. Esse movimento, para mim, representa que eu estou unindo o meu pequeno eu ao grande eu. Então, eu estou aqui me conectando com a consciência cósmica. E agora eu trago as minhas mãos para o centro do peito, trazendo essa energia de conexão lá para o meu quarto chakra, para o Anahata Chakra. Eu inspiro e subo e conecto com essa dimensão maior da existência. E agora eu convido minha exalação e venho no movimento de recolher e trago para o centro do peito. E faça esse movimento algumas vezes com essa intenção. Coloque a intenção sincera de que esse é o movimento da sua oração. Unir o pequeno eu ao grande eu. Torne esse momento sagrado, sacro. Repita algumas vezes com essa intenção. Conecto com o que está além da minha experiência humana e trago essa transcendência, essa conexão com essa dimensão maior da existência para o centro do meu peito. O eu e a consciência cósmica somos um. Se mova com essa intenção agora. E agora dê uma pausa, repouse as mãos sobre os joelhos, sobre as coxas, feche um pouquinho os olhos e só observe quais as sensações que você criou a partir dessa experiência. Observe sua respiração, observe o estado da sua mente. E agora pode abrir os olhos. Então, esse experimento foi muito rápido, né? Mas para mim é muito forte. Eu sinto mesmo, assim, é incrível a diferença que é, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né? Então, eu deixo essa reflexão, né? Que instrutor de yoga você quer ser? Né? Que experiência você quer oferecer para os seus alunos? Você pode escolher uma experiência mecânica,
Você pode enriquecer um pouquinho mais e oferecer uma experiência consciente, ou você pode fazer da experiência motora uma experiência de transcendência, trazendo propósito, trazendo conexão, trazendo significado e verdadeiramente convidando o outro, a partir da sua experiência pessoal, de se pôr em movimento, de que de fato seja um caminho para expandir, né? Que crie, que gere movimento também de consciência. Então, essa é uma reflexão que eu deixo para esse momento nosso de virada de ano, né? Que de fato os nossos movimentos na vida, né? E principalmente você que é instrutor de yoga, que de alguma forma foi tocado por esse caminho e que se mobilizou, né, a ajudar outras pessoas a também se transformarem, que de fato você use a dimensão humana, né, nessa experiência espiritual. Quando a gente fala do humano, a gente não está falando só do lado animal, do lado do sistema límbico, do irracional. A gente está falando de camadas supramentais, né? Então, a experiência humana, né, nos dá a experiência de estar encarnados no corpo físico, nos possibilita, né, nos convida, é um grande presente que nos chama para essa experiência supramental, né? Para de fato a gente viver uma experiência de consciência, de conexão com a consciência cósmica. Então é esse o meu desejo para você e é por isso que eu acredito tanto nesse caminho da vivência, da experiência, da transformação de consciência. Então, um feliz ano novo, um 2020 de muito propósito, né, de movimentos conscientes, de movimentos que expandam de fato a nossa consciência. Então, quero agradecer, né, durante todo esse ano, todas as experiências que construímos juntos. Né, tenho pessoas que estão acompanhando aqui já há bastante tempo, dando muito feedback bacana. Esse convite é para você também que está chegando, que está conhecendo esse trabalho nosso. E quero deixar também aqui o convite para que você curta esse vídeo e principalmente comente. Eu quero, especialmente esse vídeo, eu gostaria muito de receber feedback de vocês. Como é que foi para você experimentar esses 3 movimentos? Foi algo que chamou a tua atenção, que você pôde, né, fazer links, associações, insights? Então, comenta esse vídeo, curte para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E, mais uma vez, o meu profundo sentimento de gratidão por vocês que estão me ajudando nesse caminho aqui para eu seguir minha missão, porque, de fato, o meu movimento consciente, o meu movimento com propósito é ajudar todas as pessoas a propagarem essa mensagem. Vamos expandir consciências através dessa experiência aqui, né, do nosso corpo em movimento. Tá? Namaskar.